Vitorioso é Jesus. Brandão, amém. Bom dia a todos, irmãos, que a paz do Senhor Jesus. A Ana Santana Oliveira, paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. Nosso querido irmão Josias, né? Agradecendo já, né, Josias, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Né? Fomos dormir e acordamos porque o Senhor nos sustentou, o Senhor tem nos guardado, louvado seja Deus, né? É bom iniciar o dia já com gratidão a Deus. Que a gratidão nunca falta em nossos corações, né, irmãos? Quem vai estar fazendo amanhã de oração sou eu e minha esposa, diácono Maurício, diaconisa Cláudia. Nosso pastor Fagner tem um compromisso eclesiástico hoje, motivo esse que eu vou estar aqui fazendo essa manhã de oração. E espero, irmãos, fazer a altura, né? A altura que ele faz, a Tati faz. Sempre há uma primeira vez, né? Sempre há uma primeira vez para tudo. Eu espero aí na dependência do Senhor, orarmos junto com os irmãos, né? Termos este momento de comunhão com o Senhor e dedicar ao Senhor a primícia, né? A primícia do nosso dia, os primeiros momentos do nosso dia. Deveria ser o correto, né? Antes de fazermos qualquer coisa, buscarmos primeiramente a face de Deus, a sua direção, em submissão, em reverência, em santidade. Bom dia, Fagner. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Pastor José Marcondes, a paz do Senhor Jesus. Paz, pastor. Até a Cláudia hoje está na frente das câmeras, gente. Olha isso, hein? Tivemos ontem um estudo na igreja, irmãos, abençoado, sobre a supremacia das Escrituras. Foi uma bênção ontem o estudo na igreja. Que bom, né, irmãos, poder estar derramando isso que o Senhor nos dá, né, na vida dos irmãos. A partir do momento que a gente vai derramando, a gente vai recebendo mais. E isso é muito bom, irmãos. É uma sensação, assim, muito boa você fazer aquilo que você acredita que foi chamado para fazer, né? Quando a gente não cumpre o nosso propósito, a vida parece que fica sem sentido. E o propósito do ser humano, irmãos, é glorificar Deus. Nós que fomos, né, resgatados e chamados para estar na presença do Senhor, é para glorificar o seu nome, né? É como algo que você compra, alguma coisa que você compra, um eletrônico, né? Vamos supor lá, você compra um liquidificador na sua casa, você liga aquilo na tomada, aquilo não funciona, então ele não está cumprindo o propósito pelo qual ele foi comprado, né? Então, a gente precisa, irmãos, com a nossa vida, glorificar a Deus através das nossas ações e cumprir o nosso chamado, né? Isso traz alegria para a alma, isso traz felicidade, isso traz contentamento. A Tati, bom dia, Tati, Deus abençoe. Bom, irmãos, compartilhe esse link aí, para que mais pessoas possam estar participando desse momento de oração conosco. Dá para colocar aqui? Sim, só um minuto. Quem for pedindo oração, irmãos, vai pedindo oração, mas vamos fazer uma oração específica, né? Muitas vezes a gente tem que falar, ora por fulano de tal, e não coloca lá o motivo da oração, né? Vamos supor, libertação, oração pela restauração do casamento, para a gente fazer aqui uma oração específica em prol aí dos irmãos, né? De todas as dificuldades, as necessidades que os irmãos estiverem passando, ou alguém que esteja sabendo de alguém que está passando por dificuldade, né? Quem hoje em dia, né, irmãos, não está precisando de ajuda, de uma oração? É difícil, né? Eu acredito que todo mundo, a maioria das pessoas hoje em dia,
elas precisam, né, de uma oração, de um conselho vindo da parte de Deus. Quem que não precisa, né? Muitas vezes a pessoa precisa, mas às vezes ela nem se dá conta dessa necessidade, né? Mas acredito que todo mundo aí tenha um motivo para estar orando, para estar buscando no Senhor uma direção, uma palavra, né? A pior coisa que tem é a gente estar numa situação de dificuldade muitas vezes e a gente não ter sequer uma direção na vida, né? Muitas vezes a gente se encontra num problema, com uma situação, e a gente está perdido. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, a gente não tem nenhuma direção. E é horrível isso, né, irmão? Então, muitas vezes o Senhor, ele nos dá uma direção, ele nos dá um caminho, né? Ele falou, olha, segue por aqui, vai por aqui, né? Muitas vezes a gente fica sem direção. O problema, ele tem muitas vezes esse poder de nos tirar do foco, nos tirar da presença de Deus, né? Prova disso é João Batista, né, irmão? João Batista, ele afirmou categoricamente, quando ele foi batizar Jesus nas águas do Rio Jordão, né? Ele falou, olha, eu não sou digno de desatar a sua sandália, né? Eu preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor quer que eu te batize. Jesus falou, olha, é necessário que a justiça seja cumprida. Então ele afirma ali categoricamente no Rio Jordão que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando ele foi preso por Herodes, ele manda os seus discípulos perguntar a Jesus, és tu aquele que havia de vir? Então você vê muitas vezes como a dificuldade, muitas vezes, ela nos tenta tirar da presença de Deus, ela tenta roubar de nós a esperança, a fé, a fé nas promessas de Deus para as nossas vidas. Você vê como é perigoso, né? É um terreno muito perigoso. João Batista afirmou no Rio Jordão, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele foi preso, quando ele estava em dificuldades, ele parece que houve um questionamento, né? Ele manda os discípulos dele perguntar a Jesus se Jesus era aquele que havia de vir, né? E Jesus então fala, olha, fala para ele que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo. Essa foi a resposta que Jesus mandou dar a João Batista. Então, irmãos, o Senhor, ele nos dá, eu creio que o Senhor vai nos dar uma direção esta manhã para aquele que está com algum problema de saúde, alguma angústia, irmãos. Né? Eu creio nisso. Eu quero estar fazendo, irmão, ainda não vai ser a oração, né, pelos propósitos, mas apenas uma oração para a gente estar começando esse momento aqui. É a primeira vez, né, me perdoe se eu estiver cometendo algum erro aqui, é a primeira vez que eu estou fazendo, mas eu quero começar, irmãos, vamos estar fazendo uma breve oração aqui, para que o Senhor, nesse momento, ele possa nos guiar, a mim, que estou aqui, a minha esposa, né, possa aí estar também abrindo o entendimento dos irmãos naquilo que o Senhor quer falar conosco esta manhã, através da sua palavra, mediante a ação do seu Espírito também. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos primeiramente, Senhor, te agradecer pela oportunidade, Pai querido, de estar na tua presença, Senhor. Não há nada mais precioso, Pai amado, nesta terra, do que estar, Pai querido, na tua presença, do que estar, Senhor, fazendo a sua vontade. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, eu e minha esposa, Senhor, diante aqui, Pai, da tua igreja que foi resgatada pelo precioso sangue de Jesus. Senhor, usa nossas vidas nesta manhã, Senhor, para trazer uma palavra de consolo, de renovo, Pai, de fé, Senhor, Pai, para que os teus filhos possam, Senhor, ser edificados, Senhor. E que, Pai, aqueles que estão participando deste momento, Senhor, através do Facebook, da internet, Pai, que o Senhor esteja abrindo o entendimento, que o Senhor esteja enviando neste momento, Pai, o teu Espírito, a todo aquele que está online agora participando, Senhor, abrindo o entendimento, falando ao coração, Pai, porque o Senhor não fala aos ouvidos, o Senhor fala ao coração. Pai, é o que nós te pedimos, declarando desde já a nossa total e inteira dependência do Senhor, ó Deus, para viver as nossas vidas, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Nós declaramos a ti, Senhor, que nós te amamos e queremos estar na tua presença e te servir, Senhor, de modo, Senhor, que o Senhor se agrade de nós, ó Pai, não por alguma obra que possamos fazer, ó Deus, mas que o Senhor encontre em nós um coração disposto a obedecer, Senhor, e a te servir, Senhor, com alegria, ó Deus. É o que nós te pedimos, Pai, nesta manhã. Sê conosco, Senhor. Nós não sabemos o que o dia vai produzir,
mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ver aqui quem está participando conosco. Paz, Doni, bom dia. Lourdes. Isso aí. Ângela Brandão, paz, Deus abençoe. Irmã Maria Marcondes conseguiu entrar, que bênção. Bom dia, irmã. Deus abençoe. Everton, bom dia. Deus abençoe. Já tem um pedido de oração. Amém. Da Lourdes, né? Tem alguns pedidos aqui, deixa eu ver, anotar. A gente está anotando aqui, irmãos, e depois, na hora da oração, eu vou ler cada pedido, tá? Eu vou ler cada pedido, cada motivo de oração, eu vou estar lendo aqui. E a gente vai estar orando, levantando um clamor aí junto. Enquanto a gente não começa, os irmãos podem compartilhar aí essa manhã de oração. De repente tem alguma pessoa aí que está precisando ouvir uma palavra e às vezes nem conhece, né? Que a Igreja Unida em grupo faz oração a semana inteira. Está precisando dessa palavra hoje? Compartilhe, irmãos. Vamos compartilhar a bênção. Amém? Ana Santana Oliveira, oração pela minha saúde. A Lourdinha pedindo oração pela minha família, né? Pela enfermidade que acompanha em nome de Amém. Jesus. A Ângela pedindo oração pela missionária Cleide, a irmã Gilmara, a irmã Giane Brandão, todas por saúde. A oração, pedido de oração do Everton, oração por Orlando com câncer e André tratamento de trombose. Bom, nós já estamos aqui com 16 minutos, né? De live aqui. Eu quero estar dando início, irmãos, a uma leitura bíblica, né? Quando o pastor pediu para mim estar fazendo essa manhã de oração, esse texto ele veio assim imediatamente no meu coração, né? Se eu pudesse dar um título, né? Eu diria que o Deus que faz o impossível quando a igreja ora, né? Se eu pudesse dar um título, eu daria esse título, né? A Bíblia não precisa de título, né, irmão? Esse negócio de título é a gente que inventa. Mas é o Deus que faz o impossível quando a igreja ora. Por isso, irmãos, é importante estarmos orando. Ontem, no nosso estudo bíblico na igreja, nós falamos sobre a nossa oração estar em alinhamento com a vontade de Deus. É importante, né, irmãos? A gente está orando sempre alinhado com aquilo que nós sabemos ser a vontade de Deus. E como nós sabemos qual é a vontade de Deus? Através da meditação e do estudo bíblico, através da oração, o Senhor se revela a nós. Eu quero estar lendo aqui com os irmãos, quem quiser puder estar acompanhando essa leitura. Está lá no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Atos 12, do 1 ao 17. Irmãos, eu estou fazendo uma leitura do livro de Atos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nossa, que coisa grandiosa, né? Ver a igreja, o início da igreja, com a descida do Espírito Santo, os primeiros discursos, as primeiras pregações apostólicas, irmãos. A gente vê que a pregação, ela tinha como centro a cruz de Cristo, irmãos, né? Você vê a primeira pregação de Pedro, nem parece o Pedro que nega Jesus ali, né? Ele coloca o dedo em riste na cara dos religiosos e fala: vocês os crucificaram, você crucificou, vocês mandaram matar Jesus. Nem parece o Pedro que negava Jesus, né? Então, e a igreja, então, nesse texto que nós vamos ler, irmão, ela estava sob perseguição.
após o apedrejamento e a morte de Estevão, iniciou-se uma grande perseguição na igreja. E nós sabemos, irmão, que o que faz a igreja crescer é a perseguição. Nós não queremos isso, né? Nós estamos no Brasil, temos uma liberdade aqui tremenda, mas em alguns países onde a igreja é perseguida, como China, Coreia, esses países onde a religião ela é predominante islâmica, há uma grande perseguição da igreja e a igreja cresce exponencialmente, né? Na China. Então, irmãos, a igreja aqui estava sob perseguição e ela precisava, a palavra do Senhor, ela precisa se cumprir, porque o Senhor Jesus disse que os discípulos seriam testemunha dele em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Então, isso precisava se cumprir, né? Então, com a perseguição, a igreja então se dispersa. Então, nós começamos aqui no versículo 1 do capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, da festa dos pães asmos, na Páscoa. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 paternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Ela não abriu a porta primeiramente, né? Ouvir para ver quem estava batendo. A igreja estava sendo perseguida, né, irmão? Estava todo mundo trancado dentro de casa. Então ela foi escutar quem que estava batendo na porta. E o texto diz no versículo 14: e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. Então, irmãos, como eu estava falando aqui, a igreja estava sob ferrenha perseguição, né? No capítulo 11, versículo 19, diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, a igreja cresce com perseguições, irmãos, e muitas vezes, quando alguma situação, irmãos, nos acomete, seja ela qual for, irmãos, muitas vezes é uma situação que nos faz sair do lugar, porque a gente quer ficar sempre na zona de conforto, né? Na zona de conforto. Então, a igreja não cresceria
ela não teria chegado até nós nos dias de hoje se não fosse a perseguição. Então, muitas vezes, Deus, ele usa uma situação para nos fazer sair do lugar, né? A gente gosta... A zona de conforto é uma zona muito boa, irmãos, porque a gente conhece tudo, a gente já sabe de tudo, nada é desconhecido. É normal a gente ter um medo do desconhecido, né? De alguma situação que nos acomete, que nos tira da rotina. Mas é importante, irmão, saber que Deus está no controle de tudo, né? E a gente pode ver nessa passagem que nós lemos, irmãos, que aquilo que o milagre que a gente muitas vezes precisa, ele acontece, irmãos, debaixo de oração. Nada acontece, irmãos, sem que a igreja esteja orando. Amém? Isso é muito importante. Muitas vezes, nós falamos no estudo na igreja ontem, é um tripé que nós precisamos estar utilizando e empregando. Quando Paulo fala que as nossas armas, elas não são, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus. Quais são as armas que nós temos hoje, irmãos? A oração, a palavra de Deus, né? O jejum para mortificar a carne. E nós precisamos fazer uso, irmãos, dessas armas que o Senhor disponibiliza para nós, porque assim como o Senhor Jesus, ele foi tentado no deserto por Satanás, ele jejuou. O texto diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado. Então ali ele jejuou, ali ele combateu Satanás com a palavra. Ele dizia: está escrito, está escrito. Por isso, irmãos, a necessidade de nós estarmos em constante comunhão com Deus através da sua palavra. E aquele milagre que a gente precisa, irmãos, ele acontece debaixo de oração, né? Quando Pedro e Tiago, eles foram à hora nona, eles foram ao templo, havia um homem lá que sentava à porta do templo, chamada Formosa, que era paraplégico desde nascença, e aquele homem foi curado, porque Pedro e João estavam indo no templo orar, irmãos. Então, a gente percebe que todo milagre que a gente lê na Bíblia, ela tem como pano de fundo a oração. A oração, aquela oração que está alinhada com a vontade de Deus, aquela oração que está alinhada com o propósito de Deus para a tua vida, né, para a igreja. Amém, irmãos? O texto fala que a igreja, quando Pedro havia sido preso, aqui no versículo 5, né? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas quando Pedro é solto, eles não acreditam que era Pedro que estava na porta. Chega a ser engraçado, né, irmãos? Porque a igreja estava orando, talvez, nós não sabemos, né? Mas talvez a oração que a igreja estivesse fazendo ali fosse uma oração para que Deus consolasse Pedro naquele momento de prisão, porque era bem provável que, se um milagre não tivesse acontecido ali, com certeza Pedro teria sido morto. Mas ainda não era o momento de Pedro ser morto, né? Ele ainda tinha que cumprir tudo aquilo que o Senhor Jesus havia dito sobre a vida dele. Mas talvez a oração da igreja não fosse para que ele fosse liberto, mas a igreja estava orando, né? E quando ele é liberto daquele cárcere e ele vai procurar a igreja então fica espantada, porque talvez, como eu estou falando, talvez ela estivesse orando para que Deus estivesse apenas consolando Pedro ali naquele momento. Mas Deus, irmãos, quando a gente ora, aquilo que é o propósito do Senhor, ele faz não somente aquilo que nós estamos orando, como muito mais. Assim como nós falamos, citando mais uma vez a aula presencial que nós tivemos ontem, eu citei o exemplo de Salomão. Quando Salomão pede sabedoria para governar o povo, ele se humilha diante de Deus e fala: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei entrar nem sair ainda. Irmãos, aquilo foi uma oração que agradou tanto o coração de Deus, que Deus deu a Salomão a sabedoria que ele estava pedindo, e ele deu ainda mais aquilo que Salomão não pediu. Então é o mesmo que acontece aqui. Talvez a igreja estivesse orando por consolo, que Deus estivesse consolando Pedro naquele cárcere, mas Deus, ele fez infinitamente mais daquilo que a igreja estava orando, infinitamente mais daquilo que a igreja estava imaginando que pudesse acontecer ali. Ninguém passou pela cabeça que Pedro poderia ser liberto daquela forma. Quando Pedro, então, ele bate a porta, e aquela criada, então,
ouve a voz e reconhece que era a voz de Pedro, ela vai comunicar então aos moradores daquela casa, eles não acreditam. Mas eles estavam orando, irmãos. Então eu quero salientar que muitas vezes a gente está orando por algo e Deus acaba nos surpreendendo além daquilo que nós estávamos orando, né? Desde que a nossa oração esteja alinhada com o propósito de Deus. E Pedro, então, ele foi milagrosamente liberto daquele cárcere, irmãos. Então, nós temos aqui já alguns pedidos de oração por enfermidades. E, irmãos, eu creio no Deus do impossível, né? Eu creio no Deus que cura, irmãos. Eu creio na continuidade dos dons, né? Eu creio que Deus continua curando, irmãos. Eu creio que Deus continua libertando. Eu creio no Deus de milagres, sabe? Mas muitas vezes a gente fica perguntando onde estão os milagres de Deus, que nós não vemos mais, como no livro de Atos, sabe? Muitas vezes, irmãos, Deus nos responde a essa questão com outra questão. Ele pergunta: onde estão os Elias? Onde estão os João Batistas? Homens que se dedicavam a Deus, inteiramente a Deus, a sua causa, ao reino de Deus. Então, muitas vezes a gente precisa, irmãos, voltar a essa prática, né, as práticas da igreja primitiva, de estar unido em oração, em prol da causa do reino, irmãos. Orar por salvação, orar por arrependimento. Tivemos recentemente na nossa igreja um relógio de oração abençoado, né? Eu fiquei responsável em estar orando por avivamento, por arrependimento, né, por temor do Senhor. A gente vê que a igreja primitiva, ela tinha temor, ela tinha reverência. Né? Nós precisamos resgatar, irmãos, esses valores, esses princípios bíblicos, para que nós possamos ver, né, milagres do Senhor nos dias de hoje, em nossas vidas. Né? Mas eu creio que o Senhor Ele está presente em nossas vidas. Ele vai, nesta manhã, irmãos, ouvir o nosso clamor. Amém. Porque a Bíblia diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, Ele já sabe o que é em nosso coração. Mas é necessário que a gente verbalize, né? Porque o Senhor Jesus diz: pedi, dar-se-vos-á, né? Batei e abrir-se-vos-á. Como aquela parábola da viúva, que ela importuna aquele juiz iníquo, né? Até aquele juiz atender a sua causa. Irmão, se aquele juiz iníquo atende a causa daquela viúva, né? Que dirá Deus, que é o nosso Pai, não ouvirá nossas orações nesta manhã, né? E vai entrar com a providência que nós precisamos, irmãos. Então, somente não esmoreça, irmãos. Continue orando. Eu sei que a oração, muitas vezes, a gente vai orar, irmãos, a gente não está nem com vontade, a gente sente que aquela oração que não passa nem do teto, irmãos, mas ore, não espere não espere a vontade, não fique dependendo da vontade. Não, eu não estou com vontade. Não, irmão, ore com vontade, sem vontade, ore. Não pare de orar. Né? Nós temos tido muitas vitórias através da oração, né? E muitas vezes parece que o corpo ele se nega a orar. Parece que às vezes é uma opressão, irmãos, tão grande que, sabe, a fim de impedir aquele momento de oração, de comunhão, porque, como o pastor Fagner falou, nós precisamos materializar o nosso milagre, mas primeiro ele acontece no reino espiritual. Assim como foi com Daniel, né? Quando ele começou a orar, houve uma batalha para que o anjo não viesse dar aquela resposta a Daniel. Então, há uma batalha, irmão, no campo espiritual que nós precisamos travar em oração. Amém? Eu quero estar lendo aqui, então, os pedidos que nós temos aqui. Entender a letra? É só isso, só. Kátia Bianca, Bruno, orações. Kátia Bianca, Bruno. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te apresentar aqui, Pai, nesta manhã. A todos aqueles que estão, Senhor, acometidos, ó Deus, de enfermidade, Senhor. Nós temos aqui Ana Santana pedindo, Senhor,
a oração por sua saúde, ó Deus. Senhor, eu posso estar visitando, Pai, esta irmã, Senhor, neste momento, do alto da cabeça, Pai querido, da planta dos pés, Senhor. Restaurando, Senhor, todas as coisas, restaurando a sua saúde. Senhor, visita agora, Pai, toda a enfermidade, Senhor, deste corpo, ó Deus. A família Marcondes também, Senhor, pede oração, Senhor, que toda enfermidade, ó Deus, venha cair por terra em nome de Jesus. Senhor, esta família, Senhor, que tem sido, ó Deus, um baluarte, Senhor, que tem sido, Pai, um emissor, ó Deus, da Tua palavra, que tem, Senhor, refletido a Sua glória, Senhor, uma família muito amada e querida, Senhor, da Tua igreja, ó Deus, que o Senhor esteja visitando o pastor Ricardo, a irmã Maria Marcondes, Senhor, a Lourdes, o Antônio, a toda a família Marcondes, ó Deus, que o Senhor esteja visitando, Pai, neste momento, nesta manhã de oração, Senhor, esteja repreendendo todo o mal, Senhor, todo levante do inimigo, ó Deus, contra a tua igreja, Senhor, todo levante do inimigo, ó Deus, contra os teus filhos, ó Pai, vem estar, Senhor, caindo por terra, Senhor, aquele irmão que está sendo tentado, que a sua fé está sendo provada, Senhor, a fim de que a fé seja abalada, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo, Pai querido, nesta manhã, Senhor, esteja fortalecendo os joelhos que estão fracos, esteja firmando, Senhor, os pés que estão vacilantes, ó Deus, e que o Senhor venha afirmá-los, ó Pai, na tua presença, Senhor. Estamos orando e pedindo, Senhor, a oração da missionária Creide, Senhor, pela Gilmara, ó Deus, entre com providência, Senhor, em cada causa, Senhor, que está sendo colocado na tua presença. Senhor, o Orlando, ó Deus, está pedindo oração, Senhor, por pessoas, ó Deus, que estão acometidas de doença, Senhor, o câncer, Senhor, a André está acometida de trombose, ó Deus, nós cremos, Senhor, no Deus de milagre, porque o Senhor, ó Pai, levou sobre si, Senhor, as nossas enfermidades, ó Pai, a tua palavra diz, Senhor, que se houver pecados, Pai, será perdoado, Senhor, se tiver pecado, Senhor, vai perdoando, vai restaurando, Senhor, todas as coisas, vai restaurando, Senhor, a vida espiritual, vai restaurando, Pai, a saúde, Senhor, vai repreendendo, Senhor, a fúria do inimigo, ó Deus, com todo o levante, Pai, do inimigo. Vem estar caindo por terra, Senhor, na vida dos teus irmãos, Pai, na vida dos teus filhos, Senhor, nesta manhã. É o que nós te pedimos, ó Pai, no santo e poderoso nome, Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ligando aqui na terra, Senhor, a cura. Nós estamos ligando aqui na terra, Senhor, a libertação, Senhor. Eu oro também, Senhor, pela minha família, pelos nossos filhos, Senhor. Eu os coloco na tua presença, Senhor, para que o Senhor entre com salvação, para que o Senhor entre com libertação, Senhor, para que o Senhor fale no coração deles, ó Pai, em nome de Jesus, e revele, Senhor, a ele, revele o seu propósito, o seu querer, a sua vontade. Eu oro, Senhor, por cada irmão, eu oro, Senhor, por cada família, Senhor, da tua igreja, Pai, nesta manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus, crendo que tu és o Deus do milagre, Senhor, crendo, Pai, que o Senhor é aquele que faz o impossível, Senhor, quando a tua igreja ora, Senhor. Assim eu creio, Pai, e declaro isso, Pai, na tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Glorifica o teu nome, Pai, em cada causa, Senhor, em cada problema, Senhor, que o teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, não será pelo muito falar, né? Eu acredito que o que o Senhor tinha para falar conosco esta manhã, Ele falou. Quando você for orar, irmãos, ore a palavra de Deus. Quando você está com alguma enfermidade, ore Isaías 53, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Né? Ore sempre a palavra, irmãos. Ore sempre a palavra, porque o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, ele sempre será sobre a palavra de Deus. Ore a palavra, declare as promessas de Deus na sua vida, na vida daquelas pessoas que você ama, que você quer uma intervenção de Deus. Amém, queridos? Fique com Deus. Amanhã na nossa igreja teremos o culto da família, às 9 horas da manhã. Estaremos lá, se Deus quiser e assim Ele permitir. Amém, queridos? Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Tenha um dia abençoado, tenha um dia produtivo na presença de Deus. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe o dia de todos, que nós possamos retornar, né? Aqui está contando as bênçãos, testemunho de cura, de milagre, de libertação, e nós sabemos que nosso Deus é um Deus que ouve e responde as nossas orações, né? Muitas vezes acontecem coisas conosco que é para a gente se aproximar dele. Muitas vezes, quando as coisas estão bem demais, a gente dá uma
afastada, né? E é muito importante a gente estar na presença de Deus, intercedendo também pelas nossas famílias, né? A gente tem que ter propósitos, às vezes a gente até coloca no caderninho os pedidos de oração, para a gente não estar esquecendo de ninguém, orando pela nossa família. Irmãos, façam isso, porque quando a gente está nesse ritmo de estar orando, a gente vivencia coisas diferentes. As pessoas que têm uma vida de oração, elas têm muito mais histórias para contar com Deus do que aquelas que não têm, né? A pessoa que não tem uma vida de oração, ela tem muito mais reclamações do que histórias de vitória. E nós estamos vendo Deus agir de uma forma sobrenatural na nossa igreja, quando a gente olha para os nossos pedidos de oração e as respostas que Deus está dando ali, né? E a oração, ela é uma chave, ela é a chave que é uma alavanca que ela move a mão de Deus a nosso favor. Então estejam orando, coloquem suas famílias nas suas orações, coloquem nosso governo, né? A gente ainda está vivendo a pandemia, ainda não acabou, a gente está vivendo várias situações aí com relação a isso, e que nós possamos estar dedicando um tempo nosso para estar orando também pelo país, não só pela nossa família, mas também pelo nosso país, para que nós venhamos a prosperar em Deus. Amém? Deus abençoe a todos, tenham um ótimo final de semana e nós nos vemos no culto amanhã. Deus abençoe a todos. Falando do Reino. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Compartilhe e espalhe esta semente.